E nós estamos de volta com mais um bate-papo. Conosco, João Castro é meteorologista e vamos falar um pouquinho de perspectiva, de previsão aqui no sudoeste goiano. Tá chovendo, tá gostoso, as lavouras estão felizes, os produtores mais ainda, porque a chuva está na medida. João, boa tarde. Boa tarde. E essa perspectiva de chuva, ela continua na medida? Sim, então é uma notícia muito boa realmente, né? Os produtores sofreram um pouco com a soja, né? Naquele período de veranico, de estiagem, mas as tendências, os modelos de previsão, eles indicam sim que o mês de abril vai ser um mês com chuva na medida, especialmente essa primeira quinzena, né? A gente tem passado por períodos de chuva muito interessantes e a estimativa é que a partir da segunda quinzena ocorra uma pequena diminuição desses volumes, mas que também é natural, né? Que também é natural, à medida que a gente vai se aproximando do mês de maio, que começa a iniciar o período mais seco. Mas as estimativas, os nossos trabalhos de modelagem, de projeção do tempo, eles indicam que o mês de abril vai ser com chuva na medida certa e que vai garantir uma safra muito positiva para o milho safrinho. A gente tem atualmente aqui na região milhos em fases muito diversificadas. Nós temos milho aí que está começando já, se a gente abre ali a espiga, está amarelando a palha por dentro e temos plantas desse tamanho. Essas plantas, naturalmente, as menores ali, as mais jovens, vão ter uma exigência maior ainda de volume hídrico. Certo. Tem aí para o mês de maio, tipo assim, lá na segunda quinzena de maio, aquela chuva que vem no enchimento de grão que vai resolver? Então, essa é uma pergunta bastante difícil. O que acontece é o seguinte, o mês de maio ele vai ter ainda volumes de chuva, só que não tão aquela chuva gostosa, um volume certo, como ocorreu agora na primeira quinzena de abril. Então, irá chover, mas começará aquela diminuição progressiva dos volumes. Então, por exemplo, igual essa semana, que a gente tem praticamente a semana inteira cheia, chovendo, a gente não espera que ocorram eventos de tempo tão longo chuvoso, essa sequência de dias longa, entendeu? Então pode ocorrer chuvas, mas pode voltar aquelas chuvas mais de pancada, final da tarde, e não essa sequência de dias tão longos. Mas, novamente, se o produtor fez aquela primeira sua parte, tem o seu solo muito bem estruturado, ele recebeu essas chuvas de abril num volume muito adequado, então mesmo essas variedades de milho, né, esses híbridos que foram semeados num momento um pouquinho mais tardio, eles vão conseguir sim passar dessa fase crítica ali no enchimento dos grãos e conseguir então os produtores boas produtividades. Ou seja, ele vai ter um volume de chuva que dê para abastecer a sua lavoura. Perfeito, exatamente. Agora, nós estamos falando aqui do sudoeste goiano, o programa está para o Brasil todo. A gente tem na região sul um quadro que modifica um pouquinho, que não é a mesma janela que a gente tem aqui, e por lá também há uma tendência dessa safra de inverno, que ali sim é chamada de safra de inverno, há uma preocupação que às vezes já não chega a ser com a chuva, mas com geadas. Como que dá para a gente fazer um apanhado geral, assim, de qual é a perspectiva climática? Sim, algumas simulações que a gente já pôde acompanhar, elas indicam que alguns eventos de frio um pouco mais intenso já possam começar a ocorrer no mês de maio. É difícil a gente falar agora se vão ser geadas muito severas ou não, mas algum frio já começa a chegar mesmo no mês de maio. Em relação à chuva, o sul ele fica muito tranquilo, por causa que lá o regime hídrico é muito bem conhecido, ele é um padrão conhecido de todo mundo, chove chuvas acima de 100 milímetros mensalmente, diferentemente da região mais central do Brasil, que tem uma estação seca muito bem definida. Então lá a preocupação para a safra de inverno, quem ficar preocupado com geadas, por enquanto ainda é cedo. Mas a notícia que a gente tem é que algumas ondas de frio já vão conseguir chegar um pouco antes. As outras regiões do país, alguma situação meio diferenciada? Ou esse ano a gente pode dizer que é um ano dentro dos padrões, aquele histórico que já existe? Isso, esse ano a gente espera tudo dentro de uma normalidade. Alguma coisa que a gente tem de estimativa, aí já aqui caminhando para o próximo ano agrícola, né? Vamos falar já aqui de setembro, outubro, é que a gente começa a trabalhar com alguns indicativos que possamos ter algum atraso nas semeaduras. Tá? Estamos falando de início de safra verão. Safra de verão, então, 19 e 20. Isso. Então aquele pessoal que está acostumado a fazer o seu plantio já nas primeiras chuvas ali de setembro, esse ano a tendência é que essas chuvas demorem um pouco. Aí eu peço para o pessoal relembrar como foi em 2017. Então em 2017 houve um pequeno início do plantio, por conta que as chuvas elas começaram de maneira mais consistente apenas na segunda quinzena de outubro.
Então, claro, ainda é muito cedo, mas a gente já está trabalhando com essa possibilidade de termos algo semelhante, um atraso no início do plantio. Assim como o produtor, ele também já está aqui olhando lá adiante, vocês também fazem esse trabalho de ficar atento para trazer essa informação. Isso, perfeito. A nossa função, trabalhando para a área agrícola, é justamente essa. A gente trabalha sempre com o ano agrícola, né? Então a gente trabalha com aquela perspectiva de setembro a setembro, sempre pensando safra-verão, milho safrinha, segunda safra e safra de inverno também para o sul. Então a gente consegue sempre ficar olhando lá naquele horizonte de 6 meses para frente para poder estar passando a melhor orientação, né, para os clientes, para os produtores de uma maneira geral, para se precaverem e conseguirem fazer o seu planejamento estratégico, o seu planejamento agrícola de uma maneira mais eficiente, com mais informações de melhor qualidade. E ali no site Clima Tempo também, informações cotidianas. Perfeito. Só procurar no site climatempo.com.br. Várias informações são disponibilizadas para os internautas, para os clientes, para o público em geral. Informações de qualidade que já podem dar algum norte em relação ao futuro. E nos próximos, um range muito pequeno também de dias, né? O pessoal também pode se orientar procurando informação de maneira muito fácil no site. Pois é, você falou aí, agora vamos aproveitar e vender o peixe aqui um pouquinho rapidinho, que você falou de clientes e tudo, então tem informações que são abertas e tem informações específicas para aqueles que já têm uma ferramenta extra. Perfeito, Fabíola. O que a gente tem? A gente tem um produto chamado AgroClima Pro, que é um serviço de consultoria para o mercado agrícola. Então o que a gente faz? Várias informações que estão lá no site são de qualidades, mas são para uma região mais macro escala. Então a gente estaria falando de sudoeste goiano, de uma maneira geral. O cliente que assina o produto premium, que se chama AgroClima Pro, ele vai ter informações georreferenciadas. Então a gente vai deixar de falar do sudoeste goiano e a gente vai estar falando para Rio Verde, a gente vai estar falando para Jataí. Então as a gente fala para a fazenda Mineiro, dele. a gente fala para a região da fazenda. Porque a gente sabe que existem microclimas, variações entre regiões. Até mesmo aquelas chuvas de verão, elas ocorrem num talhão e não ocorrem no outro. Tem hora que ele quase leva a fazenda para ali. Perfeito. Então o que a gente faz? A gente trabalha com toda a tecnologia disponível para levar a informação para a menor escala possível, o mais próximo da fazenda do cliente. Informações de qualidade, de novo, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão. Tomada de decisão com qualidade, com certeza do que pode acontecer pela frente.